doutor, eu vejo as pessoas quando elas estão aderindo, começando essa jornada através de uma dieta cetogênica, uma dieta talvez cetogênica mais carnívora, e em alguns momentos, e eu percebo alguns erros de implementação, às vezes, nessa dieta de algumas pessoas, e tenho visto, em geral, falta de sal na comida, porque como a pessoa estava acostumada com consumir bastante sal junto com os carboidratos, até para dar sabor com o carboidrato, na hora que a pessoa começa a consumir mais proteína ou somente vegetais, no caso dela, proteína mais vegetais, no caso de uma cetogênica mais tradicional, ah, ela acaba, então, pouco sal ou um medo ainda de consumir gordura animal, então faz uma dieta, até pode ser rica em proteína, mas muito pobre em gordura animal. Então esse é outro ponto. E o outro, às vezes, que eu vejo, principalmente mulheres mais, às vezes, um medo de comer muita carne ou porções maiores. Não sei, nos teus pacientes, quais foram os desafios que você vê maior, assim, os erros de implementação, às vezes, que as pessoas têm na hora de implementar uma dieta cetogênica aí no dia a dia? É muito frequente isso, é muito frequente. É, eu falava muitas vezes assim que a principal dificuldade que a gente tem com a dieta cetogênica não é tanto o que comer ou os alimentos em si. A principal dificuldade é tentar desfazer na cabeça das pessoas algumas verdades, entre aspas, que elas aprenderam ao longo de muito tempo sobre alimentação, é, que na verdade não tem, que no fim das contas não tem nada de verdade, de fato, mas que está tão arraigado na cabeça que é difícil as pessoas conseguirem se desprender disso, né? Então, por exemplo, o sal. Bom, todo mundo sabe que tem que cuidar com a ingesta de sal, né? Porque o sal em excesso pode causar prejuízos, e as pessoas comem pouco sal, o que é um grande problema comer pouco sal. Então, quando a gente transiciona para uma dieta cetogênica, fica um problema em especial comer pouco sal. Porque uma das consequências da cetogênica é que o corpo vai eliminando o excesso de água e junto com essa água ele elimina minerais, né? Entre eles sódio. Então é importante uma boa quantidade de sal na dieta cetogênica, não precisa entupir as comidas de sal, mas é importante ter uma boa quantidade de sal. A quantidade de gordura, as pessoas têm o medo de gordura, né? As pessoas aprenderam que a gordura é algo prejudicial, que tem que ser controlado, que as porções de gordura têm que ser pequenas, enfim, que tem que comer carnes magras que, de novo, não tem nada de verdade nisso. Então, as pessoas comem pouca gordura, especialmente as mulheres têm medo de gordura e da quantidade de carne e da quantidade de proteína também. Sim, atender mulheres e perguntar sobre alimentação e tentar fazer o cálculo da quantidade de proteína que se come por dia é muito interessante. Quando eu comecei a fazer isso, quando eu comecei a trabalhar com essas intervenções, eu comecei a perguntar muito mais sobre alimentação, obviamente, coisa que eu não perguntava antes. Mas não só perguntar genericamente, eu comecei a perguntar especificamente, assim, como é que é a rotina alimentar e já calcular na minha cabeça a quantidade de proteína que as mulheres comem no dia. Comer um bifinho da palma da mão, no máximo, né? É muito difícil encontrar alguém que come uma quantidade adequada de proteína. Adequada, não quer dizer come bastante proteína, mas adequada. Pelo medo, né? Porque aprenderam isso, né? Então é difícil desfazer. Mas é um trabalho, assim, que no fim das contas, eu diria assim, as pessoas que estão abertas a começar uma terapia cetogênica, elas também estão abertas a ouvir outras, não são opiniões, mas assim, a estar abertas a ouvir esse contraponto. E se esse contraponto for bem explicado e bem embasado, as pessoas em geral vão aceitar bem. A Georgia Ida, ela fala bastante, ela fala assim, o mais difícil para o paciente, principalmente do ponto de vista psicológico, não é nem tanto adicionar alguma coisa à sua dieta, ou no caso adicionar carne e tal, mas às vezes é tirar aquele comfort food dela. Então, como que eu não vou comer aquele pãozinho de manhã? É o que eu como todo dia. Como que eu não vou ter aquele chocolate? Até do ponto de vista psicológico, é mais difícil para as pessoas abrirem mão de algo do que adicionar algo. Tanto que a gente vê dentro da nutrição mainstream, assim, as pessoas continuam fazendo a dieta lá, o Standard American Diet, e daí ela acha que ela vai colocar cúrcuma em cima da comida e vai resolver todos os problemas. Então, o adicionar a algo em geral
é mais fácil para as pessoas. Logicamente, ele está falando de adicionar algo que a pessoa aprendeu a vida inteira, que é o demônio, então a carne vermelha, a gordura animal, tem esse bloqueio, mas o retirar é sempre difícil. E eu imagino quanto que é isso para um paciente, por exemplo, com depressão, ou um paciente com toque. Assim, como que eu vou deixar de consumir o meu chocolate? Ou como que eu vou deixar de consumir, sei lá, o cara, ele come a pior coisa que pode existir, que é a bolacha, né? Que é seed oils com açúcar e trigo de péssima qualidade. Assim, não tem nada pior que isso, né? Ele fala, como que eu vou abrir mão dessa bolacha que eu como desde que eu sou pequeno, é o meu comfort food? Como que é com os pacientes, principalmente os pacientes aí ah, com problemas aí psiquiátricos que estão lidando? É uma barreira a mais mesmo, essa retirada? Pode ser, às vezes é. Tem um cara que eu gosto muito que chama Danilo Balu, que não sei se tu conhece ele, é um cara que fez faculdade de nutrição e fez faculdade de esporte, não educação física, esporte. E é um cara super inteligente, assim, sagaz e tal, tem um enorme conhecimento. E fala muito sobre pontos de vista bem interessantes, assim. E eu ouvi ele falar isso, eu falo, mas eu faço questão de dar o crédito, porque eu ouvi ele falar isso, sobre a via negativa e a via positiva, né? Que não é bom e ruim. A via negativa é quando a via positiva é quando eu acrescento alguma coisa e a via negativa é quando eu tiro alguma coisa. E ele diz, e eu concordo com ele, que a melhora da saúde, ele fala muito para emagrecimento, mas não só isso. A melhora da saúde em termos da alimentação está 80% na via negativa, né? É aquilo que eu deixo de comer que vai fazer eu melhorar, e não aquilo que eu passo a comer, na maior parte, né? Só que é muito mais difícil do ponto de vista psíquico abrir mão de alguma coisa, né? Quer dizer, se eu puder continuar comendo chocolate e pizza e colocar um pouco mais de carne, ótimo, eu faço isso com o pé nas costas. Ou se eu tiver que parar de comer o chocolate e a pizza, vai ser bem mais complicado fazer isso, mas que eu possa comer a carne, que é uma coisa que eu gosto. É muito mais difícil, né? O que faz a diferença, na minha prática, pensando nos pacientes com algum transtorno psiquiátrico, é muito a expectativa e a esperança que essa pessoa pode ter de melhorar, né? Eu digo assim que trabalhar a adesão à cetogênica é um tema complexo, mas o que eu vejo, e depois eu ouvi recentemente um podcast com o Chris Palmer dizendo a mesma coisa, que me tranquilizou, porque um cara que trabalha há tanto mais tempo com isso tem a mesma experiência, assim. O que eu vejo, o principal fator de adesão, não é o único, mas é, de fato, a pessoa melhorar. Se a pessoa tem um problema sério que incomoda, é crônico, não melhorou com nada, se aquilo vai fazer ela melhorar, a chance dela manter aquela intervenção, qualquer que seja, é muito grande, é muito maior, né, do que eu dizer para ela alguma coisa. Então, o que eu sempre digo para as pessoas é assim, olha, te dá uma chance de observar como é que tu pode ficar com essa intervenção durante 2 ou 3 meses. 3 meses é um período bom para te avaliar. Mas a chance... é difícil? É claro que é difícil. Eu falo sempre brincando assim que, né, se alguém for pesquisar YouTube, Spotify, vai encontrar entrevistas, podcasts, lives no Instagram. Eu estou lá falando sobre cetogênica, eu estou falando empolgado sobre cetogênica, é o que eu pratico grande parte das vezes, eu vejo funcionar, eu sou super empolgado com isso. Mas ninguém vai pegar um recorte meu dizendo que é fácil fazer cetogênico. Eu nunca falei isso. Eu sei que não é fácil. Agora, vai ficar mais fácil. Primeiro vai ficar mais fácil se a gente souber orientar bem, né, souber dar variedade de opções. Mas depois vai ficar mais fácil se aquilo for efetivo de fato. Quer dizer, se eu tenho uma depressão há 20 anos que nunca melhorou, e eu faço uma intervenção alimentar e melhoro significativamente, me sinto bem, fica mais fácil manter essa intervenção. Não, sem dúvida. Nada melhor do que você testar em você mesmo e você ver os efeitos, né? Até me pergunta assim, quando você vai parar com essa dieta? E eu falo assim, nunca. Porque o dia que eu dou uma roubada na dieta, sei lá, você sabe, outro dia era aniversário da minha avó, ela mudou o restaurante que ela queria ir na última hora, ela quis ir comer uma pizza. Aí, pô, é aniversário, 90 e poucos anos da tua avó, tudo bem, eu vou comer a pizza esse dia. Mas assim, eu sinto o efeito no dia seguinte. No dia seguinte eu me sinto um pouco mais letárgico, tudo na margem, né? Lógico, tô falando, um dia só que você saiu, mas eu sinto mais letárgico, eu sinto um pouco as minhas articulações inflamadas. Então, o efeito é geral. Eu imagino quem ainda tá com problemas muito mais graves do que esse meu, tá com algum distúrbio psiquiátrico, alguma coisa, e de repente você vê essa recaída. E isso tá aos olhos da pessoa, e ela
sente isso direto, né?